conhece essa história, acho que todos conhecem. Agora você já imaginou o cara que andou do lado de Jesus, que andou ali do ladinho dele mesmo, viu tudo que Jesus fez e negou Jesus. Vocês acham que esse cara ficou com um sentimento de culpa dentro do coração dele? Sim ou não? Sentimento muito ruim. Vamos ver um pouco da história. Antes de chegar na história de Pedro, eu queria falar um pouco sobre a história de Jesus. Jesus, ele era ele foi enviado à terra para que a raça humana fosse salva. E já bem adiantado na história de Jesus, antes de conhecer a Pedro, Jesus via uma multidão e passou na casa da sogra dele, da sogra de Pedro, e curou a sogra dele, e dali foi para a praia, onde Pedro estava. E Jesus era um cara muito estratégico, um cara muito inteligente, porque Jesus procurava, sempre a multidão não seguia, né? Então ele sempre procurava lugares que coubesse a multidão e desse eco na sua voz, para que todos pudessem escutar, do primeiro ao último, porque naquela época não existia microfone, não existia caixa de som. Então quando Jesus ia falar para 5 pessoas num lugar aberto assim, não ia conseguir, né? Então ele procurava lugares que dessem sempre eco na sua voz, para que todos pudessem ouvir a voz dele. E saindo Jesus da casa de Pedro, a multidão o seguiu, e Jesus chegou até a praia. E a multidão ia apertando ele, e a multidão prendendo Jesus, apertando, e ele estava tendo dificuldades para falar. Jesus olha e vê o barco de Pedro, e pede a Pedro para subir no barco dele, E Pedro, claro, de imediato, deixa que Jesus suba. E depois que ele sobe, ele pede para Pedro afastar um pouco o barco da praia, chegar um pouco mais para trás, ir para um lugar mais fundo. Pedro, nessas alturas, já tinha trabalhado a noite inteira, já tinha pescado, estava cansado. E Jesus falava para a multidão em cima do barco, para que todos pudessem ouvir. Por quê? Porque o vento que vinha de trás levava a voz de Jesus para todo o povo, para que todos pudessem escutar as palavras que ele tinha. E Pedro, ouvindo aquilo, não falou nada assim, também escutou o que Jesus falava. E já depois que Jesus acabou de ministrar a palavra dele, ele pediu que Pedro voltasse para trás e jogasse as redes novamente. Pedro, imagine Pedro agora. Pedro vivia disso. Pedro era um cara que trabalhava com isso a vida inteira, na pesca. E ouvindo essa palavra de Jesus, Pedro deve ter olhado para a cara dele assim, Poxa, eu pesquei a noite inteira e Jesus não deu peixe nenhum, eu trabalho com isso, eu sou profissional. Mas, porque o Senhor está falando, eu vou obedecer a sua voz e vou voltar lá e vou jogar as redes. Trazendo isso para os nossos dias, irmãos, quantas vezes Jesus nos chama e nós estamos cansados, estamos desanimados, talvez tenhamos trabalhado a vida toda e Jesus pede que nós nos afastemos um pouco das coisas desse mundo. Às vezes Jesus pede que nós nos afastemos um pouco da vida da praia e vimos como Pedro disse, como Jesus disse a Pedro, vai para um lugar mais fundo. Às vezes queremos um lugar para um lugar mais fundo, um lugar de mais intimidade, um lugar de mais conhecimento. O que nós fazemos? Nada. Estamos cansados, desanimados. Só que Pedro não fez isso. Pedro ouviu a voz dele, Pedro foi obediente. E porque ele foi obediente, o milagre aconteceu na vida dele. Aleluia. Amém? E eu profetizo que todos nós que estamos aqui esta noite, que queremos escutar a voz de Jesus, o milagre vai acontecer na nossa vida, porque Jesus está aqui. Aleluia! Jesus te chamou aqui esta noite, ele vai falar no seu coração. Amém? E continuou a história. Pedro, quando ele volta para essa pescaria, a Bíblia diz que pegaram muitos grandes peixes, que às vezes chegavam a se romper. Pedro fica maravilhado com aquilo, Pedro fica impressionado e se joga aos pés de Jesus e fala o seguinte: Senhor,
eu sou pecador, não posso servir. E Jesus olha para Pedro e fala desse Pedro, a partir de hoje você não vai pescar mais peixe, você vai ser pescador de homens. E Pedro, a partir desse momento, Pedro que era uma pessoa comum como eu e você, tinha os seus defeitos, tinha suas falhas, tinha também as suas qualidades. Pedro passa a servir a Jesus, passa a ter um relacionamento com Ele. E adiantando um pouco mais a história, Pedro pode viver como discípulo de Jesus, coisas como andar sobre as águas. Gente, além de Jesus, quem andou sobre as águas? Pedro, o único. Por quê? Porque resolveu servir a Jesus verdadeiramente. Quem serve a Jesus verdadeiramente, eu profetizo que essa igreja aqui só tem servidores de Jesus. Nós vamos andar sobre as águas, porque Deus tem o melhor dessa terra para nós. Nós vamos ser cheios, nós vamos fazer a diferença. Nós vamos fazer coisas que ninguém nunca fez, porque essa geração é a geração escolhida pelo Senhor. Em nome de Jesus, Deus nos vai fazer coisas grandes. Pedro testemunhou a ressurreição da filha de Jairo. Pedro viveu outras coisas, como ele viu a transfiguração de Jesus no monte. Uma coisa, um acontecimento extraordinário, uma coisa espetacular. Pedro estava lá presente para ver isso. Pedro viu a multiplicação dos peixes. Eu profetizo que na casa de ninguém aqui vai faltar mantimento, porque o Senhor da multiplicação desses peixes aqui está também na sua casa. Ele está lá, não vai deixar faltar mantimento na sua casa, não vai deixar faltar dinheiro para você. Por quê? Porque Ele é Deus da provisão, porque Ele é Deus que te trouxe aqui hoje, porque você veio aqui para Deus falar com você. Aleluia, Ele pode ter totalmente eles, assim como nós, que apesar do calor, do frio, da chuva, não importa o que está acontecendo, nós estamos aqui servindo esse Deus. Amém? Glória a Deus. Pedro também, ele viu a cura do cego Bartimeu. Em nome de Jesus, eu profetizo que doença não vai chegar na sua casa. Não vai. Esse cara aqui estava cego, Jesus precisou curar, mas a sua casa não vai ter isso, porque o Senhor que curou aqui vai estar na sua casa. O cego Bartimeu ainda não tinha, mas nós temos o Espírito Santo que nos guarda, que nos livra de toda derrota. Amém? Mas mesmo vendo isso, tudo que Pedro viu, todos esses milagres, todas essas coisas, o momento mais importante da história de Pedro fracassou. Pedro fracassou. Ninguém esperava isso. E quando Jesus disse a Pedro que ele ia morrer, Pedro olhou para Jesus e falou: não, eu vou com o Senhor até a morte. Esse aqui, Senhor, pode contar comigo, se não precisa até morrer no seu lugar, mas não. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Amém, Jesus. E passando isso, Jesus estava no monte da transfiguração, ali no monte, e quando os soldados, Pedro que já andava com Jesus, Pedro que já era discípulo, Pedro vendo aquilo tudo, né? O cara diante do cara de Jesus, o cara que não abria mão de nada, o cara 100%, metia as caras mesmo, é comigo mesmo, eu estou aqui, vamos e tal. E quando os soldados chegam para prender Jesus, Pedro passa a espada na orelha do soldado, do sacerdote. Imagina a cara que Jesus deve ter feito para Pedro. Só tu Jesus aqui, o soldado não entender, Pedro aqui, deve ter cortado a orelha do soldado para todo mundo. Você deve ter olhando para a cara dele assim. Vai, Jesus foi lá, não pegou, consertou ele no lugar, no superbone, tudo. Fez um milagre lá no sumo sacerdote e foi levado. E Jesus já tinha avisado a Pedro que ele negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. E quando chegou em determinado momento da vida de Pedro negou Jesus. Só que Pedro, ele foi seguidor primeiro de Jesus, ele seguia Jesus de longe. Agora nós vamos ver alguma diferença entre seguidor e discípulo. O seguidor espera os pães e os peixes, o discípulo é um pescador. O seguidor luta por vencer, o discípulo luta para produzir. O
seguidor se ganha, o discípulo se faz. O seguidor gosta do afago, o discípulo gosta do serviço, do sacrifício. O seguidor entrega parte do seu desejo, o discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor espera que ele aponte a tarefa, o discípulo é solícito e tomar a responsabilidade. O seguidor quase sempre murmura e reclama, o discípulo obedece e nega-se a si mesmo. O seguidor reclama porque queria visita, o discípulo faz a visita. O seguidor vale porque soma, o discípulo vale porque multiplica. O seguidor sonha com a igreja ideal, o discípulo se entrega para fazer essa igreja ideal. Meu Deus. O seguidor espera por um avivamento da igreja, o discípulo diz: eu sou resultado de um avivamento. Glória a Deus. Aleluia. E Pedro, quando ele negou Jesus, a gente deve olhar e falar assim: nossa, o cara que andou com Jesus, o cara que seguiu Jesus, o cara que era discípulo, como é que o cara faz um negócio desse? O cara nega Jesus, não dá para acreditar. E às vezes a gente que está aqui, a gente julga Pedro, né? Porque Pedro negou Jesus, gente. Um cara que andou com Jesus para baixo e para cima, um cara que viu tudo que viu. Como é que o cara desse nega Jesus? É de deixar a gente assim com a puta cabeleireira, né? Mas a gente julga Pedro e nós. Quantas formas nós temos negado Jesus nesse mundo? Prega. Nós temos negado Jesus por mentiras. Por aquela mentirinha, sabe? Tipo assim, alguém me liga aqui agora, Pedro, eu estava aí, não está aqui não. Isso também é mentira. Outras coisas, você vê outras formas de negar Jesus? Com pornografia. Prega. E a pessoa vai ter coragem de levantar a mão ao Senhor. Jesus nem olha essa mão dele. Sai, e calado pela madrugada, hoje em dia, hoje de noite, não sei a hora, está lá no computador, se prostituindo com os olhos, prostituindo sua vida. Orgulho, que é coisa pior do que o orgulho. Aquela pessoa que não reconhece o erro, aquela pessoa que. Jesus. Aquela pessoa que. Aquela pessoa que não tem capacidade de pedir perdão, aquela pessoa que gosta de ficar julgando os outros, gosta de ver o defeito do outro, gosta de falar do outro, mas dentro dela o coração é mais duro que esse negócio aqui, ó. Facebook. Quantos de nós temos negado a Jesus pelo Facebook? Não, mas eu não nego Jesus no Facebook, não nega. Claro que nega. Tudo seu é Facebook. E foi o Facebook que derramou o sonho de você na cruz? Não foi, né? Às vezes a gente quer colocar nossas dores, nossos desejos, nossos sonhos, nossas vontades nos pés do Senhor, não. Correndo lá no Facebook. Aí espera alguém para curtir, para poder dar embora, para poder dar audiência, comentário, né? Tem gente, esses dias eu vi, esse tempo atrás eu vi uma frase no Facebook assim: a minha vida foi igual ao Facebook, enquanto todo mundo comendo, eu fico só curtindo. Amarrado. Pois é, mais uma forma de negar Jesus, a falta de perdão. Quantos nós temos deixado de perdoar? Quantos nós temos abrindo o dom do perdão? E por isso às vezes levamos uma vida toda desgramada, cheia de esquisito, uma alma toda ferrada, e ninguém sabe por quê. Por quê? O perdão. O perdão gera câncer. Perdão, além de fazer mal, uma falta de perdão, além de fazer mal para a sua alma, ele faz mal para o seu corpo físico. Ele te leva num estado que a pessoa fica endoecida. Então existe uma história de um camarada que o pai dele morreu, e era ele mais dois irmãos. E como ele trabalhava com advocacia, com essas coisas de escapatória e tal, depois ele era bem entendido no assunto. E na hora de repartir a herança, o que ele fez? Ele colocou um valor, pegou a maior parte para ele, né, e dividiu bem menos da metade com os dois irmãos. Ou seja, ele ficou com mais sintomas do que os dois tinham ficado. O que aconteceu? Ele
passando os anos e tal, e os irmãos bem de vida, subindo com aquele dinheiro, investindo e tal. E ele foi se definhando, ele foi emagrecendo, ele era um cara que pesava 105 quilos. E passou 3 meses e ele estava pesando 70. Por quê? Porque a alma dele estava destruída por aquele sentimento de culpa que ele estava dentro dele, por aquele sentimento de trapaça que ficou no coração dele. E ele foi falar com o pastor dele o que estava acontecendo e tal. E o pastor perguntou: por quê? Por que você está assim? O que aconteceu? E ele falou: eu passei a perna com meus 2 irmãos, explicou a história para ele. E o pastor falou assim: isso é falta de perdão, isso é sentimento de culpa. Você precisa perdoar os seus irmãos e pedir perdão. Você precisa se desculpar com os seus irmãos, para que você possa voltar a viver uma vida normal. E o pastor chamou os 2 irmãos para explicar aquilo e falar o que tinha acontecido. Quando os 2 irmãos chegaram, esse irmão não teve coragem de falar. Ele nem olhou para ele, falou: pode falar, pastor, porque eu não vou conseguir. E o pastor chegou e explicou: foi assim, assado. E esse cara chorou, se humilhou, pediu perdão, quebrou aquele orgulho que tinha dentro dele, aquele sentimento de culpa que ficou na mente dele, porque ele tinha feito algo ruim. Aquilo foi sorvido com simples perdão, e perdoa. E os irmãos bem de vida, os irmãos cresceram com a herança que eles receberam, eles conseguiram investir, conseguiram ter um lucro bom, um retorno bom daquele dinheiro. E esse irmão falou assim: não, se vocês quiserem, eu posso trabalhar mais, eu posso tentar conseguir para poder ressarcir vocês esse dinheiro. Não, a gente não precisa do dinheiro, você pode ficar tranquilo e seguir a sua vida. Bem, então, isso, a falta de perdão, além de acabar com a nossa alma, também acaba com o nosso físico, com a nossa mente. Ela nos cansa, porque é horrível não pedir perdão. Eu vou contar uma história agora, uma experiência minha. Eu já até contei na cena, eu considerado aí legal. Há um tempo atrás, eu assinei a Sky e tive que dividir um ponto com o meu tio. E no meio dele de pagar a mensalidade, era R$85, se não me engano. Ele falou assim: não, eu vou te pagar 80. Se eu der 80, eu te pago, mais 20 eu não pago não, porque eu posso te pagar isso. Eu falei: não, mas combinado com isso, combinado com você pagar 85, todo mundo já pagou e tal. Eu preciso do dinheiro, preciso pagar. Eu falei: não, se você quiser, você leva a porcaria desse ponto embora. Eu falei: beleza, então dá aqui. Fui lá, meti a mão no trem lá, arranquei tudo. Falei: tô indo embora. Aí ele começou a me xingar, porque eu era moleque, que eu era uma de coisa, eu falei: não, não é você. Aí comecei a bater boca com ele por causa disso. Eu sou moleque, você é bonito, você é feio, você é mais rico que ele e tal. Aí, pá, fui embora para casa. Mas eu dizia: eu quero aquilo na cabeça, por quê? Porque eu, como crente, que mau exemplo que eu dei, que péssimo testemunho. Passou um tempo, o Espírito Santo começou a me incomodar com aquilo. Você tem que ir lá pedir perdão para ele. E eu pensei: eu fiz nada com ele, você pede desculpa para mim, ele tinha um moleque. Fiz na cabeça. Aí, no certo dia, na hora do almoço, eu queria tomar um refrigerante. O único lugar que eu sabia que estava aberto era a lan house dele. Aí eu falei assim: eu vou lá. Se tiver aberto, vocês vão dar 0, eu vou lá. Se tiver aberto, eu compro refrigerante e peço desculpa para ele. Tá bom. Aí cheguei lá, a lan house aberta. Ai, meu Deus. Por que estava fechado? Aí ela vai indo lá. Só tinha ele na lan house. Estava sozinho. Aí ele olhou assim: e eu falei: dá um refrigerante. Aí ele me deu um refrigerante. Aí dobrou, olhei para a cara dele assim, falou: vou chegar lá. Aí fui embora, eu fiquei na cabeça. Falei: cara, um dia eu falar com ele, desculpa, que estava na oportunidade que eu tinha. Aí não, deixei. E aquilo na minha cabeça, mas aquilo parecia que me matar por dentro. Minha mente estava pesando 50 quilos. Aí de tarde, fui tomar um refrigerante com o Zé. Aí eu falei assim: pô, não vou ganhar aqui para não, vou comprar aqui de Coca-Cola, vou lá. Falei: não, mas agora eu não vou, agora, independente do que tiver, eu vou lá e vou pedir desculpa e não tem esse negócio não. Por mais que eu esteja sozinho na hora do almoço, cheguei lá
desci com a cara dele, eu tinha gastado 3,50 de perdão. Olhei para a cara dele assim, ele olhou, deu uma garrafa na mão, bem gelada, né? Eu falei, bem gelada. Aí paguei 3,50, chorei, já foi 7. Aí deu um dinheiro, aí eu peguei as contas. Eu falei, esse negócio, olha só, você me desculpa, eu falei um monte de coisa que eu não entendi e tal. Mas ele me desculpa é você, porque eu estou certo, você falou assim, e ele, a gente brigou com alguém e tal, não sei o quê. Não, é sem mesmo, então, tudo certo, né? Então, tudo certo, então, beleza, vai. Gastei R$7 para pedir perdão, mas eu falei, e fez falta o dinheiro, ele vai fazer o quê, olha? Você não vai comer, que eu não vou dar o dinheiro todo, pedir perdão do povo. Gente, mais uma forma de pegar Jesus na falsidade. Meu Deus. Quanta gente falsa nesse mundo, meu Deus. Meu Deus. Eu te amo aqui, ali eu te amo. Líder de excelência, melhorzinho da pedra e tudo mais. Chega como, não, vou negócio pra você, cara. Eu não estou na salvação, mas te fala a verdade. Você é muito chato, cara. Eu falo muito, eu não recusou mais nada, gente. Isso é mais uma forma. Fofoca, gente. Pelo amor de Deus, fofoca não rola, né, pastor? Fofoca, misericórdia. Contenda, você não é contenda de irmãos, gente. Quando a gente deixa de orar, também é uma forma de a gente negar Jesus. E quando colocamos outras prioridades na nossa vida que não seja Jesus. Quando a gente tem, não, é meu trabalho, é minha casa, é minha família, é meu carro, minha moto, minha bicicleta, minha, sei lá, meu monte de coisa, e Jesus. Cadê Jesus nessa história toda? Sem ele alguém consegue alguma coisa? Não consegue. Mas, agora voltando para a história de Pedro, depois que Pedro levou Jesus, Pedro viu Jesus sendo crucificado, viu essas coisas todas e Pedro voltou à vida que ele vivia antes. Pedro voltou para a pesca. Pedro abandonou. Pedro não foi aquele Pedro que era discípulo de Jesus. Só que em João, abre para mim João 21, 4. Pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com o túnico, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Levanta e logo desceram para a terra e viram em brasas e um peixe posto em cima em pão. Disse Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste. Amém. Depois que Jesus morreu, que Pedro voltou,
voltou para a sua profissão. O bom de Jesus é que Jesus sempre nos dá uma nova oportunidade. Jesus, ele apareceu aqui depois como ressurreto e apareceu com discípulos na praia. E quando a gente lê o Lucas ali, ele fala que quando Pedro ligou a Jesus, ele estava num lugar escuro, perto de uma fogueira, então deve ser noite, né? Perto de uma fogueira. E quando Jesus ele chama Pedro aqui para conversar com Pedro, ele também à noite, eles deviam ter pescado novamente, madrugada toda e tal. E também à noite, Jesus recebeu uma fogueira, chamou Pedro para comer esse peixe com ele. Gente, Jesus, ele preparou toda a cena, a mesma cena, o mesmo cenário, mesmo cenário que Pedro levou ele, o mesmo cenário, era noite, havia uma fogueira, Pedro levou Jesus e ficou com isso, né? Ele ficou com isso na cabeça dele, ele, sempre que ele lembrava, neguei Jesus, vinha na cabeça dele, uma fogueira, vinha na cabeça dele que era noite, e Jesus, como ele é muito estratégico, o que ele fez para restaurar a vida de Pedro aqui? Era noite, novamente era noite, e novamente Jesus acendeu uma fogueira e chamou Pedro para comer esse peixe com ele. Jesus deu uma nova oportunidade a Pedro naquele dia. Jesus deu uma nova chance para Pedro se redimir e se arrepender daquilo que ele tinha feito. E talvez nós criticamos Pedro porque Pedro negou, como que Pedro pode fazer isso? Como que Pedro nega Jesus? Não dá para entender. Gente, quantos de nós também não negaríamos? Muito bom criticar as pessoas, é muito bom falar mal. Às vezes a gente fala mal voltando lá para Gênesis, fala mal de Adão e Eva, porque eles pecaram, por culpa de Adão e Eva a gente está aqui hoje, comendo o pior da terra, e fala e tal. Tem uma história que eles tinham um patrão, e eles tinham vários funcionários, tinha um funcionário dele que criticava muito Adão e Eva. Ele falava mal porque, por causa de Eva a gente está aqui comendo, né, trabalhando pra caramba, tal, se não fosse eles a gente estava vendo uma vida boa. E o patrão dele fez o seguinte, o patrão dele falou assim, olha, chamou ele e falou assim, olha aqui, eu vou precisar viajar, vou estar longe, e vou deixar fazendo a sua responsabilidade. Mas só tem uma coisa, você não pode mexer na caixinha que está mais em cima da mesa. Você não pode colocar a mão nela. Você pode fazer o que você quiser, se você quiser matar todos os bois, fazer churrasco para todo mundo, você pode, é tudo seu. Que você é o chefe, você faz o que você quer. Mas nessa caixinha você não mexe. E esse cara nem preocupou com a caixinha, não estava nem ligando. Aí passou um dia, 2 dias, 3 dias, ele começou a se incomodar com aquela caixinha ali. Aí ele olhava, passava, olhava, será que tem aqui dentro? Mas não pode mexer, não vou mexer não. Aí vai passando aquele dia, 6º dia, aí ele chegou naquela caixinha, olhou assim, vou dar só uma dantinha para ele ver, depois ele abriu o passarinho para fora. Tinha um passarinho dentro da caixinha. Esse passarinho foi embora. E esse cara que criticava tanto Adão e Eva se viu numa situação difícil com o chefe dele. Aí o patrão dele voltou. E como é que está fazendo? Tudo certo, está tudo dominado e tal. Aí o patrão dele foi dentro um negócio, daqui a pouco eu volto. Aí foi lá, o passarinho estava dentro, abriu a caixinha e fugiu. Então você para de mudar a mulher, porque se fosse você lá já fica a mesma coisa. Pensou? Na goela? E às vezes nós criticamos as pessoas que, né, a gente olha assim, poxa, Pedro negou Jesus, poxa, Davi pegou com Batseba, Adão e Eva e tal, e tanta coisa a gente critica, e se fosse nós, se fosse eu, você, no lugar dele, será que nós teríamos feito o mesmo? Será que nós também não teríamos comido o fruto proibido? Será que nós também não teríamos negado a Jesus? Será que nós também
queria te colocar de pé nessa hora. A gente vai ouvir uma música. Eu quero que você reflita no meio dessa música e Deus vai falar no seu coração. Deus vai tocar no seu coração aquilo que você precisa ouvir. Presta atenção nessa música, feche seus olhos.